Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Para mim é um privilégio enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Eu estou aqui faz um tempinho já, né? Desde fevereiro do ano passado que eu me mudei aqui para Vitimarsum. E tenho o grande privilégio de estar junto com vocês aí domingo após domingo, semana após semana, nos grupos, quarta-feira. E ter aprendido tanto, sempre, todo esse tempo com vocês. Então, eu só tenho o coração muito, muito grato. Qualquer dia eu posso contar toda a história de como que Deus me enviou para cá mesmo, assim, sabe? Então, eu tenho plena certeza que Deus tem a plena intenção de eu e a minha família estarmos aqui nessa igreja hoje. E por isso eu sou muito, muito grato. E eu recebo esse convite aqui de pregar aqui com muita alegria, com muita honra, de verdade. Nossa, a gente estava comentando aqui antes de começar que parece que quanta luta, né? Daí agora, justamente na primeira vez que vou pregar aqui, meu filho fica doente, a gente não dorme nada durante essa noite, ele está com dificuldade de respiração. Daí a Pamela fala assim, não, pode deixar, eu pego ele, vamos para Curitiba, vamos para o hospital. E daí o Dietmar, que está pregando na Irmãos Menonitas, acorda com enxaqueca. E daí agora alguém falando lá na live, lá de Ceará, a gente não tem nem ideia quem que começa a acompanhar a gente, mas às vezes uma filmagem aqui impacta uma pessoa do outro lado do Brasil, e essa pessoa se sente tocada e fala assim, olha, orem pela minha mãe que está com Alzheimer, por favor. A gente está impactando o Brasil afora, a gente nem tem ideia. E eu sei que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas Ele é o nosso refúgio. Eu achei muito legal que todas as músicas foram nessa temática. E Cristo é o nosso refúgio porque a gente vai ter lutas. A gente simplesmente vai ter lutas todos os dias. A gente vai ter aflição. Não é possivelmente tereis aflições, não. No mundo tereis lutas. Mas a gente vai ser vitorioso. E no final, a gente sempre vence. Isso é incrível. E por isso que é tão bom poder ter um Deus como nós temos. Porque Deus cuida de todas as coisas, então eu posso ficar tranquilo. Meu filho vai ficar bem, o Dietmar vai ficar bem, a mãe com Alzheimer vai ficar bem. E não importa qual luta que você esteja passando, você vai ficar bem. Eu te garanto isso. Deus está no controle de absolutamente tudo. Amém? Hoje eu queria falar um pouco sobre um amor obediente. E só para introduzir esse tema, eu quero ler com vocês Lucas 6,46, que fala exatamente assim, ó. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Cristo questiona. Senhor, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo, não me obedecem. Que hipocrisia. Não faz sentido. Por que você me chama de Senhor se você não me obedece? E sobre esse tema que eu quero explorar um pouco com vocês, obediência. Só que, antes de entrar, eu queria pegar esse momento para orar mais uma vez. Podemos orar mais uma vez? Acho que é sempre bom orar mais um pouco, né? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque você está aqui. Muito obrigado que o Teu Espírito Santo está presente nessa igreja. Então, Deus, agora todas as distrações nós queremos colocar de lado, todas as nossas preocupações colocamos de lado agora. Todas as nossas lutas, todas as dificuldades, nós confiamos elas a Ti, Deus. E sabemos que você está no controle de absolutamente tudo. Deus, obrigado, porque você está aqui e agora nós queremos apreciar a Tua presença aqui. Então eu te peço, abre o coração de cada uma das pessoas aqui. Que a semente lançada por você hoje caia em um terreno fértil e possa multiplicar, possa frutificar. Deus, você está aqui hoje, não é apenas mais um encontro, mas é um encontro contigo. E por isso eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu perguntar, essa água é para mim? Ninguém outro tomou e tal, não vou pegar influenza, que estava todo mundo com influenza agora esses tempos, né? Gente, obediência. Obediência é um tema que o Espírito Santo agora está falando bastante comigo. Eu tenho aprendido bastante sobre.
Porque eu sempre fui um adolescente perfeito, né? Meu pai está aqui, mas eu sempre obedeci em absolutamente tudo. Foi a melhor criança. Não, gente, eu tive minha dificuldade. E foi forte. Eu dei bastante trabalho para os meus pais. Bastante mesmo. Mas no final deu tudo certo. Então, se você tem algum filho adolescente que está dando trabalho, talvez um dia está aqui pregando também, que nem eu, espero que sim. Ou que seja aquilo que Deus queira para esse filho adolescente, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, pode ficar tranquilos. Ainda mais sendo filho de pastor, né? Filho de pastor é sempre uma coisa complicada, porque é sempre um extremismo gigantesco, né? Porque ou o filho de pastor vira pastor igual ao pai, ou ele vai preso, porque não tem meio termo, assim, é muito extremo, assim, sabe? E alguns conseguem fazer os dois ainda, mas não quero mencionar nomes, mas enfim. Gente, obediência sempre foi um tema muito delicado, é um tema que Deus está falando bastante para mim. E eu queria trazer algumas histórias, por exemplo, do que eu fiz, do que eu aprontei um pouco, do que meus pais tiveram que aturar comigo. Mas tem uma história que a gente sempre conta, a minha mãe conta essa história sempre com bastante alegria, mas é sempre... A gente sempre, todos os sábados, ia na casa da minha avó. Tá? Na casa da minha avó, a gente tem 9 primos, tudo a maior diferença acho que é 6 ou 7 anos. Então, 9 pessoas, assim, a galerinha, mas todo mundo se juntava, se divertia, fazia um monte de coisa, fazia um monte de bagunça, fazia um monte de coisa. E claro, tinha as nossas brigas, tinha as nossas intrigas e todas essas coisas. E eu tinha um primo, o nome dele é Alex, ele conhece a história, então eu posso contar sem problemas nenhum. Mas ele era espoleta, assim, 220, fazia, quero fazer, vamos falar. Sempre muita energia, assim. E eu percebendo isso, chegava para ele assim, Alex, vai lá, faz tal coisa. E ele vai lá, faz. E daí a mãe dele assim, Alex, como é que você faz isso? Vem cá, pá, varinha. E como é que pode, pá, e tal. E deu, Alex, vai lá fazer tal coisa. Vai lá, faz. E varinha. E acontece de novo. E a minha tia se questiona assim, mas por que esse Alex é tão desobediente o tempo todo? E eu, aquele anjinho assim, nossa, esse Alex, né? Ai. Aquilo foi obediência da minha parte? Obviamente que não. Ele desobedeceu, mas foi iniciativa minha. Fui eu que comecei todas essas coisas. Tem uma outra história, que também, junto com os nossos primos lá e tal, todo mundo espoleta, todo mundo fazendo um monte de coisa. E só para contextualizar vocês um pouco, a gente estava na casa da minha avó, e para a gente ter um lugar para brincar, então a casa tinha uns 2 andares, e para a gente ter um lugar para brincar, minha avó fez tipo um puxadinho no 3º andar, assim, sabe, no telhado, e daí abria um pouco lá, e daí, enfim, tem um lugar para a gente brincar um pouco de bola, tem todos os brinquedos lá, e os netos podem se divertir. Então, lá no 3º andar tinha. Só que, como era tudo improviso, eles fizeram tipo uma escada de metal por fora, para você entrar nesse 3º andar. Beleza, a gente está brincando lá em cima, meus pais tomando café lá embaixo, tudo mais, tudo certo. Depois de um tempo, o que a gente, como netos, percebeu? Que se a gente pular para cima da grade dessa escada, a gente consegue pular por cima de um puxadinho, que é um telhado, e daí vai para cima, que é o telhado principal. E a gente começou a brincar em cima do telhado dessa casa. Imagine, 3 andares, no telhado da casa, a criançada brincando, brincando. E a gente se divertia, fazia um monte de coisa. Meus pais ficaram sabendo dessa história só quando a gente ficou velho, que a gente contou para eles, porque eles em nenhum momento perceberam que ele estava brincando lá no telhado. E para a gente estava super organizado, porque os mais velhos ficam mais nas pontas, porque eles são mais responsáveis. E daí os do meio ficam mais no meio, e os menores ficam bem no meio do telhado. Porque se alguma coisa acontecer, a gente consegue segurar, né? Para a gente, aquilo lá estava super seguro, estava tudo sob controle. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente sempre queria fazer um monte de coisas, e a gente perguntava, pai, mãe, a gente pode fazer tal coisa? Não pode não. Não podemos fazer isso. Tá bom. Pai, mãe, a gente pode fazer tal coisa? Não pode fazer. Depois de um tempo, a gente percebeu que, se a gente não perguntar, eles não proíbem,
consequentemente, a gente não está desobedecendo. Então, se a gente não perguntar se a gente pode brincar no telhado ou não, a gente não está desobedecendo, né? E a gente brincava, graças a Deus. Não aconteceu nada, Deus foi bom com a gente o tempo todo. E a gente teve que aprender um pouco mais tarde, mas, de novo, eu pergunto para vocês, a gente brincando no telhado, a gente estava sendo obediente? Obviamente que não. Obviamente que não. A gente conhecia o coração da minha mãe, o coração do meu pai. Se a gente perguntasse, pai, mãe, a gente pode brincar no telhado do terceiro andar da casa? Obviamente que não. A gente sabia que eles iam falar não. A gente estava sendo desobediente, mesmo a gente não perguntando qualquer coisa assim. E se a gente fazia isso quando a gente era criança, e a gente tinha toda essa criatividade para tentar desviar o caminho e falar assim, não, a gente não está sendo desobediente, né? A gente só não perguntou. Imagine quando a gente é adulto. A gente começa a ser tão criativo para justificar uma desobediência, para tentar amenizar. Não, mas isso aí não é para tanto. Não, mas é só isso. Não, mas é que todo mundo está fazendo. Não, eu preciso sonegar imposto, porque senão a minha empresa quebra. E todo mundo sonega, isso é uma coisa normal. Mas será que a nossa confiança do nosso negócio está na nossa administração? Ou será que a nossa confiança está em Deus? Só porque todo mundo faz, será que a gente pode fazer também? Será que é justificado fazer isso também? E eu fui olhar um pouco na Bíblia, e tem alguns... Eu queria destacar duas histórias, só rapidinho, para a gente demonstrar um pouco dessa desobediência bonitinha, né? O primeiro seria a obediência aparente, também é desobediência. Você aparentar obediência, mas não ser obediente, também é desobediência. Jesus fala em Mateus 21, uma parábola sobre 2 filhos. Ele fala assim, ei, filhos, vai para o primeiro filho e fala assim, ei, eu quero que você vá lá trabalhar na vinha. Vai lá trabalhar na vinha. E o filho fala assim, pode deixar, pai, eu vou. Mas não vai trabalhar na vinha. Daí o segundo filho, ele chega, ei, filho, vá trabalhar na vinha lá. Não, pai, eu não vou, não estou afim. Mas depois ele muda de ideia e vai lá. E Jesus pergunta assim, qual dos dois fez a vontade do pai? E o pessoal responde, o segundo, aquele que disse não, mas no final foi. E daí ele termina falando assim, eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Qual que é o significado de toda essa parábola? Existem aqueles que falam sim para a vontade de Deus e aqueles que falam não para a vontade de Deus. Aqueles que falam não, ele exemplifica aqui, são os cobradores de impostos, prostitutas, as pessoas do mundo, as pessoas fora da igreja. Falam não inicialmente, mas no final das contas acabam obedecendo, acabam se arrependendo, voltando para o caminho e fazendo a vontade do Pai. Agora existe aquele grupo de pessoas que está aqui dentro da igreja, fala assim, Senhor, Senhor, sim, mas no final das contas não faz a vontade do Pai. Quem que fez a vontade do Pai? Foi aquele segundo grupo. E Jesus estava falando para os fariseus da época, para as pessoas dentro da igreja, mostrando assim, não adianta nada você estar aqui dentro da igreja e falar assim, sim, Senhor, me usa, eu quero fazer a tua vontade, se no final das contas você não faz. Não faz sentido algum. Uma obediência aparente também é desobediência. Um segundo exemplo seria a obediência parcial, também é desobediência. Obediência parcial também é desobediência. Em 1 Samuel 15, Deus fala com Saul e fala assim, Saul, você deve ir para o povo amalequita e aniquilar aquele povo por tudo que esse povo fez quando vocês saíram do Egito e tudo mais. Você deve aniquilar todo mundo, todas as pessoas, todos os animais, todos os bodes, todas as vacas, tudo deve ser aniquilado. E ele vai lá, ele conquista aquela terra, ganha aquela batalha, Deus dá a vitória para eles e ele aniquila quase todos. Ele matou 99% das pessoas, ele só deixou uma pessoa sobreviver, que é o rei dos amalequitas, que ele deixou lá como se fosse um troféu no seu reino. Ele matou 99 dos cordeiros e dos bodes, mas só pegou os mais gordos, os melhores e separou. E quando foi questionado, ele falou assim, não, mas aqui esses eu separei para fazer um sacrifício ao Senhor.
ele obedeceu 99%, não 100%. E por causa dessa desobediência dele, ele perdeu o reinado dele. Obediência parcial também é desobediência. Imagine, a gente está celebrando um casamento, está a noiva, o noivo, e eles estão lá, fazendo os votos um para o outro, e o noivo fala assim: eu prometo para você que eu vou ser fiel para você 99% das vezes. O que você está falando? 99%? Não, é 100 ou é nada. Não existe 99% fiel a você. Que hipocrisia. A gente acha muitas desculpas, às vezes, para não ser obediente. A gente consegue justificar, muitas vezes, desobediência de uma forma tão bonitinha, tão legal, que a gente conta para todo mundo: nossa, mas olha só. Só que no final das contas a gente tem que admitir que certas coisas que a gente justifica para nós mesmos, no final das contas são desobediência e ponto. E a gente precisa se arrepender disso. Então, vamos lá. O que é obediência? Eu quero entrar um pouco mais a fundo nesse tema. E tem, às vezes, dois tipos de visões sobre o que é desobediência. Pode até colocar o próximo slide aí, por favor. Que é uma visão um pouco mais religiosa e uma um pouco mais libertina. Queria até agradecer o ChatGPT por fazer essa apresentação para mim, me ajudou bastante. Mas duas visões sobre o que é obediência. Uma que é um pouco mais religiosa, uma versão um pouco mais legalista. O que é? Ele olha para a obediência e fala assim: eu preciso obedecer. E eu, obedecendo a Deus, eu vou trazer o favor dele para mim, eu vou me mostrar como cristão de verdade, então eu preciso obedecer. E se eu não obedecer, eu preciso me disciplinar um pouco mais, porque, sabe aquela coisa forçada de fora para dentro? Aquele religioso que, porque ele obedece mais às leis que estão na Bíblia, ele se acha melhor, ou mais direito, ou mais amado por Deus do que as outras pessoas, porque, afinal de contas, eu obedeço mais que você. Só que essa visão, obviamente, está errada. Existe o outro extremo, que eu chamo o crente da graça barata. Alguns chamam de hipergraça, mas é uma visão um pouco mais libertina das coisas. Que fala, mas, não é sobre o que você faz, o que você deixa de fazer. Jesus já fez tudo na cruz por você. O que importa é quem você é por dentro. Às vezes você obedece, às vezes você desobedece, mas o que importa é que você é uma nova natureza em Cristo. Ele também está chegando à conclusão errada. Essas duas visões são extremas, estão erradas. Ambas têm verdades parciais, mas ambas pecam em alguma coisa. Então, no religioso, ele vê a importância da obediência, e a obediência é extremamente importante para um cristão. O como chegar lá, que ele erra. Ele fala assim: não, por disciplina, por esforço próprio, por mérito, eu vou chegar lá nessa obediência. Não, ele tem a conclusão certa, mas o princípio está errado. Agora, o crente da graça barata, ele tem o princípio certo. Sim, nós somos nova natureza. Cristo já fez tudo por nós na cruz, e agora por Ele, de uma forma imerecida, somos uma nova criação, temos um novo coração. Mas por isso não importa mais o que a gente faz? Obviamente que não, a gente precisa buscar a obediência. A obediência precisa ser consequência dessa nova natureza. Se a tua natureza não frutifica em obediência, talvez você ainda não mudou de natureza de verdade. Até que esse tema de a graça está muito na moda hoje em dia, né? E o pessoal às vezes desclassifica alguns princípios básicos da vida cristã. Então, na graça, obviamente que Cristo não tirou a necessidade da obediência. Pelo contrário, Ele agora nos capacita a fazer aquilo que antes era impossível, que é obedecer. Se a gente for bem sincero, se a gente for depender de nós mesmos para obedecer tudo que Deus quer da gente, a gente nunca vai conseguir. Mas a partir da graça, a partir da nova criação, a partir daquilo que Cristo fez por nós, agora sim podemos obedecer a algo que antes era impossível. Tem uma citação do Matthew Henry, que eu gosto muito, que é o próximo slide, que fala assim, a maior prova do nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo.
O amor é a raiz e a obediência é o fruto. Aí que está a chave dessa coisa. Aí que está a chave. Eu já vou sustentar isso um pouco mais com versículos bíblicos. Mas a prova do nosso amor é a obediência. Se o nosso amor é verdadeiro, ele vai frutificar em obediência. Então a gente não precisa buscar a obediência em si, a gente precisa buscar o amor. E se o teu amor ou tua fé, eu vou usar fé e amor como sinônimos, digamos assim, agora durante essa pregação, mas se o teu amor e tua fé forem verdadeiras, ele vai frutificar, ele vai ter como consequência a obediência. E a obediência por si só, a gente fala, pelos frutos vocês reconhecerão a árvore. A obediência vai mostrar que o nosso amor, que a nossa fé é verdadeira. Então vamos para um versículo bíblico, João 14, e eu vou selecionar alguns versículos para a gente ser um pouco mais breve aqui. Vai ter projetado aqui para vocês também, para vocês acompanharem. Primeiro, João 14, versículo 15. Jesus está na última ceia, dando as últimas palavras para os seus discípulos. E quando a gente pensa nas últimas palavras, a gente pensa nas palavras mais importantes. Eu estou prestes a ser crucificado, então eu preciso que vocês entendam isso antes que eu vá embora. Essas são as últimas palavras das últimas palavras durante a última ceia. E ele fala assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão. Ele estabelece uma verdade, uma condicional. Ei, se isso aqui é verdade, se vocês me amam, se isso é verdade, a consequência disso vai ser, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. O texto continua, vamos lá para o versículo 21 de João 14. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. De novo, reforçando essa mesma ideia. Você ama, então você é o cara que obedece. Você é o cara que obedece, isso mostra que você ama. Versículo 23 e 24 daí também. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. De novo, a mesma coisa lá do versículo 15. Ele estabelece uma condicional. Se isso aqui é verdade, se você ama, você obedece a minha palavra. Consequentemente, o Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Que consequência maravilhosa. O nosso amor é verdadeiro, a gente frutifica em obediência e Deus vem a nós e fará morada na gente como consequência da nossa obediência, como consequência da nossa fé, como consequência do nosso amor. Vamos continuar, versículo 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. De novo, a mesma coisa, só que daí é o contrário. Deus estabelece uma condicional. Se você não ama, a consequência é você não obedece às minhas palavras. Um é a razão, um é a verdade. Outro é a consequência dessa verdade. Outros textos, só para a gente fundamentar um pouco mais sobre isso, não precisa abrir, eu vou passar por eles rapidinho. Efésios 2:10 fala assim, porque somos criação de Deus realizadas em Jesus Cristo para fazermos boas obras. Eu não falo assim, pelas boas obras, mas para as boas obras. As boas obras não é o princípio, mas é o fim dessas coisas. 1 Pedro 1:2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, para a obediência a Jesus Cristo. De novo, a mesma coisa. Não é o princípio, mas a consequência para a obediência. 2 Coríntios 9:13. Louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Mais uma vez, a obediência que acompanha a confissão de vocês. Se entende como a confissão, a fé, o amor tem que andar junto com a obediência, e a obediência é o fruto daquilo que a gente chama de fé, e os dois precisam andar juntos, não tem como entrelaçar, tirar um do outro. Se você ama, você obedece, se você obedece, mostra que você ama de verdade. Se você tem fé, você obedece, se você obedece, mostra que tua fé é verdadeira. Eu gosto muito de um cara chamado Dietrich Bonhoeffer.
Aqui a gente é alemão, então a gente talvez entenda um pouco mais da história, mas, inclusive, ele é um dos autores dos hinos do nosso cenário do livro azul. Eu acho incrível. Se você conhece a história dele, sabe que a história dele é absolutamente incrível. Ele é um dos principais pastores que, na época do nazismo, levantou a voz contra o nazismo, contra tudo aquilo que estava acontecendo. Então, enquanto toda a igreja, todos os pastores falavam assim, não, a gente não quer se envolver politicamente, a gente quer só fazer a igreja, blá, 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 política de um lado, a igreja do outro. Ele vai lá e critica abertamente ao nazismo, a Hitler e tudo que eles estão fazendo. Consequentemente, tem toda a história por trás, mas consequentemente ele é preso, ele é jogado num campo de concentração e é enforcado naquele campo de concentração. Por quê? Porque se levantou contra um reino das trevas. É um cara incrível. Inclusive fizeram um filme desse cara. Se vocês puderem ver, vale muito, muito, muito a pena. Ele tem um livro, o mais famoso, chamado Discipulado. Ou outros títulos falam O Custo do Discipulado. O que significa ser um discípulo de Cristo? É um livro incrível, mudou a minha vida quando eu li. Um dos conceitos que ele traz é justamente esse que eu coloquei aqui. Só o que crê é obediente, e só o obediente é o que crê. Mostrando de novo essa relação, e eu quero pegar um pouco esses dois. Só o que crê é obediente. Você só consegue obedecer se você crê em Deus. Você só consegue obedecer a Deus se você crê nele. Se você não crê nele, você jamais vai ser obediente a ele. É impossível, não tem como. Então, só o que crê é obediente. O que não crê, jamais vai ser obediente. Mas também o caso contrário, só o obediente é o que crê. A obediência, o fruto, ele mostra se a tua fé é verdadeira ou não. A obediência precisa estar presente. Então a gente sempre fala assim, não, mas a gente sempre é salvo por fé e apenas a fé. E sim, eu concordo plenamente com isso. Apenas a fé nos salva. Mas a nossa fé precisa frutificar em uma transformação de vida. Se a nossa fé não transforma a nossa vida por completo, ela não é fé. E tem um texto que fala exatamente isso que eu estou afirmando para vocês, que é Tiago 2, 14 até o 20. Que eu quero ler e ir analisando, não ler tudo de uma vez, mas ir analisando pouco a pouco para a gente ir fazendo isso juntos. Tiago 2, 14. Eu vou ler na versão NVT, tá bom? De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstrarem por meio de ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar? De que adianta dizer ter fé se ela não acompanha por ações? Uma fé que não frutifica, uma fé que não transforma, uma fé que não muda as tuas ações. Será que isso é uma fé de verdade? Versículo 15, daí ele começa a exemplificar isso. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Tem alguma ajuda nisso? Você não, Deus abençoe, que Deus multiplique os seus bens, mas a pessoa está passando por necessidade, você tem recursos para ajudar ela, mas não ajuda. Isso é ajuda para ela? Não, estou te mandando energias positivas aí. Deus te abençoe. Não, amém, amém. Ajude aquela pessoa. Deus talvez está te enviando naquele lugar para você ajudar aquela pessoa. Ajude aquela pessoa. 17. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. A fé, a menos que produza boas obras, está morta. E aqui a gente entra num grande debate, porque os católicos falam assim, viu, isso aqui é uma condicional, que você tem que ter boas obras para você entrar no céu, para você ser salvo. Sendo que não é exatamente assim. Isso foi uma das grandes brigas de Martinho Lutero na hora de sair da igreja, criar a igreja protestante, sair do catolicismo, que é apenas a fé salva. Sim, apenas a fé salva. Mas como a gente acabou de aprender, qual que é uma das consequências naturais da fé? A obediência. Então, não é pelas nossas boas obras. As nossas boas obras fazem a gente ter a salvação. Não. A gente tem a fé
e ela frutifica em obediência. Ela é uma consequência natural da obediência. Ao contrário, desculpa. A fé verdadeira frutifica em obediência, a consequência natural. Vamos para o próximo versículo, 18. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhes mostrarei a minha fé. Aí, ó. Não, mas uns têm fé, outros têm obras, e é isso aí mesmo. Não. Pelas minhas obras, eu vou mostrar que minha fé é verdadeira. Tiago afirma com toda certeza, ele começa a bater muito nisso, ele começa a ser até um pouco repetitivo, mas pelas minhas obras, pela minha vida, eu vou mostrar que minha fé é verdadeira. Eu fico pensando que se a gente for cristão que consegue ter essa atitude, a gente consegue transformar Vitimarsum, a gente consegue transformar Curitiba, a gente consegue transformar o Brasil. Fala assim: ei, pelas minhas ações, pela minha vida, por tudo aquilo como eu trato o meu próximo, vocês vão ver que a fé é real. Vocês sabem que a fé é verdadeira por aquilo que eu vivo. Não por aquilo que eu prego, por aquilo que eu falo bonito, porque existe muita gente que fala muito bonito, mas por aquilo que eu vivo, vocês vão ver que a minha fé é verdadeira. E daí ele fala, e daí ele vem com um argumento muito forte. Versículo 19 de Tiago 2. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. E aqui ele começa a dar um chute no meio de todo mundo, assim, ó. Ei, você crê? Até os demônios creem. Eu creio na existência de Deus, aleluia. Cara, até os demônios creem na existência de Deus. Qual que é a grande diferença? A crença deles não se... A vida deles não se alinha à crença deles, à fé deles. Os demônios creem que Deus existe, legal, mas eles não se alinham a essa crença. Ele chega a chamar uma fé de inútil, uma fé sem obras, inútil. A gente precisa frutificar. E hoje eu queria perguntar para vocês, o que vocês têm frutificado? O que do domínio próprio, tantas outras coisas. Isso tem frutificado na sua vida? Porque essa é a consequência natural da fé. Se isso não tem frutificado, eu não quero ser um religioso, que nem eu falei lá no começo, falar assim: não, você precisa se disciplinar mais, você tem que se arrepender, você tem que... Sim, você tem que se arrepender, obviamente. Mas não é buscando mais a obediência de fora para dentro que você vai conseguir enfiar essas coisas dentro de você. Não, é uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Eu quero ler o último versículo aqui com vocês, só para a gente finalizar, que é qual que é a solução para todo esse dilema? Que é o meu último slide daí. Qual que é a solução? Ezequiel 36, no versículo 26. Ezequiel 36, 26. Fala exatamente assim, ó. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente às minhas leis. Qual que é a solução para todo esse dilema? É um novo coração, é um novo espírito. É isso que Deus está estendendo o convite para a gente hoje. E eu sei que todos nós a grande maioria de nós pelo menos, já é convertido, é nova criatura, nós temos um novo coração, mas tudo isso precisa ser manifestado agora também. Deus nos deu um novo coração, uma nova mentalidade, um jeito novo de viver. E agora você precisa manifestar isso na sua vida. Você precisa crescer dentro disso. Ele vai nos levar. Ele fala assim, eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Não é pelas nossas próprias obras, não é pelos nosso próprio esforço que essa transformação acontece. É pela bondade de Deus. Ele fala assim, eu porei o meu espírito e eu os levarei. Deus falando aqui, eu os levarei a agirem segundo os meus decretos. Não é pelo nosso esforço, pela nossa disciplina, pela nossa força de vontade que a gente vai conseguir fazer isso. Não. É pela bondade de Deus. Então, se hoje você tem visto, talvez eu não estou frutificando do jeito que eu deveria. Talvez
Tá tendo nessa área da minha vida, está tendo um fruto de desobediência. Está tendo um pecado aqui que eu acabo não falando para ninguém. Está tendo um erro recorrente aqui. Ou às vezes até você é um desses que consegue justificar o teu pecadinho de uma forma tão bonitinha que às vezes nem você mais acredita que aquilo lá é pecado. E eu espero que o Espírito Santo te revele isso agora. O que você tem frutificado na tua vida? E eu quero que você seja bem sincero. Você tem tido uma vida de obediência a Deus? O fruto da obediência tem sido presente na tua vida? É uma pergunta muito sincera que a gente tem que se fazer. Porque, e agora eu vou ser bem real para vocês, todos nós precisamos crescer nessa área. Não existe ninguém aqui que fala assim, não, obediência, pode deixar. Aqui está concluído. Está tudo certo, eu sou obediente em todas as coisas. Não. Eu não sou, o meu pai não é, o pastor Marcos não é. Ninguém aqui é. Todos nós precisamos crescer nessa área. E por isso que essa pergunta tem que ser tão obediente, porque se você fala assim, não, eu sou obediente, sim, eu sou uma pessoa boa, então acho que você não entendeu ainda. Eu ouvi uma citação do Andrew Murray, eu acho que era dele, que fala assim, os grandes homens de Deus são pessoas que reconhecem que são fracos. Os grandes homens de Deus são as pessoas que reconhecem que são fracos. Quando a gente enxerga a nossa limitação, quando a gente enxerga que nós não somos bons o suficientes, quando a gente enxerga que não, por nossas forças a gente nunca vai conseguir obedecer a Deus, é ali que Deus fala assim, agora eu posso agir. Agora eu posso estar com você, agora eu posso fazer por você aquilo que antes era impossível. Então, se você tem alguma luta na sua vida, alguma área na sua vida que você está lutando, querendo obedecer, mas não consegue, claro, toda iniciativa, um psicólogo, todas essas coisas assim, tudo isso ajuda. Mas o que transforma é joelho no chão, é oração, é ser transformado por Cristo. É de dentro para fora, e não forçado de uma forma religiosa, de fora para dentro, mas de dentro para fora. Transforme o seu coração. Ore a Deus, esteja junto com Ele. Todos os dias da sua vida e faça quanto tempo for necessário. Chega para Deus e fala assim, Deus, eu não vou embora daqui enquanto você não transformar o meu interior. Porque a partir do momento que você transforma o interior, a obediência não vira uma obrigação, mas vira um prazer. Vira um privilégio. Todos nós precisamos crescer em obediência. Eu quero ter um momento de oração com vocês também, então, se vocês puderem baixar a cabeça, fechar os olhos. E nesse momento, refletir um pouco sobre a vida de vocês. Não existe ninguém que conhece melhor vocês do que vocês mesmos e Deus. Em que áreas vocês têm obedecido? Vocês têm frutificado? Em que áreas da sua vida que ainda precisa frutificar um pouco mais? Ou às vezes até em que áreas a desobediência tem frutificado? Mostrando que talvez a fé não tem tido a ação completa ainda. O amor talvez não teve a sua ação completa ainda. E você ainda precisa manifestar mais desse coração novo, alimentar esse coração novo. Eu quero que você esteja na presença de Deus e traga tudo isso na presença dEle. Eu vou orar aqui, mas não preste atenção na minha oração. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo está te falando agora. Preste atenção na tua conversa com Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, muito obrigado, porque você está aqui. Muito obrigado que você está falando no coração de cada uma dessas pessoas agora. Deus, eu peço que você entre e ilumine os lugares mais obscuros do coração de cada uma das pessoas aqui. Que você venha e transforme. Que você venha e cura. Você cura todos os problemas. Você é a solução de todos os nossos problemas.
Você é o nosso refúgio. Você é a nossa torre forte. Deus, nós queremos nos sujeitar completamente a Ti. E se ainda há um fruto da desobediência na nossa vida, nós queremos nos arrepender, pedir perdão e nos arrepender desses frutos. Te pedimos por graça, por misericórdia, pela nossa desobediência. E Deus, transforme o nosso interior, para que do nosso interior não frutifique mais a desobediência, mas venha a obediência. Que a nossa fé seja verdadeira e tenha a sua ação completa. Que o nosso amor seja completo. Nos dê esse coração novo. Onde a gente não faz mais as coisas porque a gente é obrigado a fazer, mas porque a gente tem prazer em Te obedecer, Deus. Nos mostre o privilégio de Te obedecer. De seguir os Teus mandamentos, de fazer a Tua vontade. Esteja junto com a gente. Nos abençoe. Deus, que a Tua obra seja completa na nossa vida. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.